Muito bem, com o empresário João Rafael de Aguiar para mais uma edição do nosso podcast. Nós vamos ter mais uma conversa séria com o empresário João Rafael. Direto da redação do Portal Nordeste 1, onde aqui acompanhado dos amigos Tiago Possato, que está na edição, na filmagem, na edição de imagens, Marcelo Júnior, nosso repórter, e Nayara Rocha, estagiária do portal nordeste1.com. E vamos a essa conversa com o empresário João Rafael, como já foi dito, tema livre, mas sempre direcionamos um determinado tema em cada podcast. Empresário João Rafael, nós estamos aí vivendo um período eleitoral, claro, nós vamos poder falar sobre questões políticas durante essas gravações, né, do nosso podcast, mas sempre que chega ano de eleição, os candidatos falam sobre emprego, sobre renda, geração de emprego, enfim. O senhor já falou muito sobre esse assunto também no rádio e nos reporta a falar sobre a questão do distrito industrial. Guarabira tem um distrito industrial, inclusive é onde as suas empresas estão em grande parte instaladas, gerando emprego, gerando renda. Desde que o senhor passou a operar com suas empresas no distrito industrial, qual incentivo o senhor tem recebido para suas empresas, para que o senhor possa continuar trabalhando, gerando emprego, gerando renda? O que já tem recebido de incentivo e que falta de incentivo ainda para esse setor? Pois é, toda Guarabira e região conhece muito bem o distrito industrial, é uma área preservada exclusivamente para a indústria. Tem vários empresários instalados naquela localidade, mas ultimamente nós não estamos vendo, aliás, durante vários anos nós não estamos vendo nenhuma atividade de melhoria, nenhum projeto de melhoria daquela área pelo poder constituído, que é o governo do Estado, que é responsável pelo distrito industrial. Na verdade é uma situação difícil, inclusive as avenidas do distrito estão praticamente intransitável, não há condição de trânsito livre naquela área, porque não há nenhum tipo de investimento, nenhuma melhoria na recuperação daquele setor. Existem muitos funcionários ali trabalhando, deveria ter pelo menos um acesso melhor, não só por parte do governo do Estado, que administra o distrito, mas também por parte da Prefeitura Municipal, que deveria pelo menos disponibilizar ônibus, transporte para facilitar a vida das pessoas que trabalham lá, mas infelizmente é tudo impossível que isso aconteça. Até aqui não tem acontecido, não existe nenhum projeto. Então a gente se sente até um pouco desprezado, porque o nosso esforço privado é contribuir com a nossa cidade, dando emprego, dando oportunidade às pessoas. Mas o poder público devia dar uma contrapartida, porque nós estamos arrecadando impostos para essas instituições, tanto para o município quanto para o governo do Estado, através do ICMS e através do ISS, mas não há melhoria. Olha, se vocês fizerem uma visita ao distrito, vocês vão se surpreender exatamente com esse descaso que acontece por parte do poder público constituído, que não incentiva absolutamente nada para melhorar um pouco mais aquela localidade e dar incentivar também a quem queira se instalar naquele local, sabendo que vai ter apoio dos poderes constituídos. Infelizmente há um isolamento com relação a isso. Eu lamento que não há nenhum representante, tanto da Prefeitura quanto do governo do Estado, que possa abraçar essa ideia de trazer melhoria para aquela localidade, para crescer cada vez mais os postos de trabalho, que naturalmente deve ser oferecido. Se tiver cada vez mais estrutura, vai atrair mais emprego e mais empresa para aquela localidade. Empresário, então seria fundamental que os governantes, que o Estado pudesse oferecer um maior incentivo, porque o empresário ele não pode ficar tão somente isolado para gerar emprego, para gerar renda, sem que haja a participação do Estado dando esse incentivo. Verdade, eu acredito que deveria, e às vezes eu digo, viu, Léo, que a culpa também é do representante do governo do Estado na cidade, na localidade. Porque o governo do Estado ele não tem
como sair do seu gabinete, lá do palácio, para visitar essa dificuldade que acontece no interior, ou até mesmo na capital. É preciso que os representantes levem essas reivindicações, mostrando a quem de direito, que não é só o governo do Estado, não é só o governador do Estado, mas os que fazem o governo do Estado, como secretário, enfim, secretário de Desenvolvimento, secretário de Indústria e Comércio, que possa receber e repassar para quem de direito para colher a melhoria. Mas, tanto como eu já falei, tanto os representantes do poder municipal quanto os representantes do poder estadual ficam de costa para aquela localidade. Há um prejuízo muito grande, porque, eu digo a você, se não fosse a minha teimosia e a minha esperança e a minha fé, talvez não tivesse tanto êxito como está tendo de número de centenas e centenas de funcionários trabalhando naquela localidade. É muita perseverança, mas o desprezo é visível, é total por parte dos poderes. Eu não tenho como cobrar, porque eu não sou representante de órgãos sociais, eu não tenho representação em nenhum setor, então eu não posso sair cobrando, mas eu acho que o poder municipal, que é um poder constituído pela Câmara Municipal, que é um poder muito forte, deve abraçar essa causa no sentido de melhorar aquela região, aquela localidade e incentivar não só os empresários, como os funcionários, porque se os funcionários se sentem incentivados através de transporte ou de outros meios, com certeza vai atrair mais e mais emprego para aquela localidade. Empresário, nós estamos vivendo um período de pré-campanha ainda e, claro, já chegando a campanha eleitoral. Sobre essa questão de geração de emprego, de renda, de incentivo também ao empresário, porque não adianta falar só de emprego e de renda sem focar também em quem pode ou quem tem a capacidade de gerar esse emprego e essa renda. Que orientação o senhor daria para os candidatos, para aqueles que têm pretensões de administrar os municípios daqui para frente, dentro desse contexto de geração de emprego, de renda, de incentivo ao pequeno empresário, ao grande empresário, enfim? Olha, eu começo dando uma certa orientação, com o pouco conhecimento que eu tenho, ao eleitor. O eleitor tem que ficar atento com promessas mirabolantes, que existem muito na política. Política, às vezes, apresenta projetos que ele mesmo sabe que não pode cumprir. Isso é um risco. Eu escuto muitos dizer, vamos gerar emprego, mas como? Como é gerar emprego? A prefeitura pode gerar emprego? A prefeitura não pode gerar emprego. A prefeitura pode criar meios para a geração de emprego. Agora precisa colocar no papel, discutir com a sociedade o projeto, dizendo de onde vem o recurso e como vai fazer meios para gerar emprego. Porque não é fácil. Gerar emprego é muito difícil. É muito difícil. Precisa de uma série de fatores. Precisa de locais adequados. Por exemplo, aqui em Guarabira, que é uma cidade polo, ela precisa ter de imediato a criação de um distrito da microempresa para dar subsídio aos pequenos empresários, aos microempresários, mas não é necessariamente somente criar o distrito, a área, construir galpões e ceder para os pequenos empresários. É preciso que se crie também a estrutura de setor jurídico para trabalhar em benefício daqueles que lá estão instalados, criar o setor contábil para dar sustentabilidade contábil a quem vai se instalar ou quem já está instalado e dar continuidade a esse subsídio para que as pessoas tenham certeza de que estão bem amparadas. Porque um pequeno empresário vai se instalar lá nessa área. Se ele vai ter condição de pagar advogado para acompanhar os problemas jurídicos, ele vai ter condição de pagar contador para acompanhar o setor contábil, tudo isso custa caro. E o poder público municipal ele tem por obrigação fazer esse incentivo junto com os demais para incentivar quem está trabalhando e oferecendo emprego. Coisa que nós não temos isso. Há muitos anos que se há uma necessidade para essa criação e não vem. Mas você vai ver agora nessa véspera da eleição, candidato A, candidato B, dizendo que vai aumentar o número de emprego, que vai aumentar a geração de emprego e renda, mas não fala como. É preciso que o eleitorado cobre de cada um o que é que vai fazer para emprego para meus filhos, para os meus netos, para os meus parentes, para os meus amigos. Como é que vai fazer?
vai ficar só no papel, só na promessa. Isso não é normal. O eleitor tem que ficar esperto. Numa eleição, quem é a autoridade não é o candidato, a autoridade é o eleitor. O eleitor é quem coloca, quem ele quer para o poder. Então ele tem que valorizar o seu voto. Valorize o seu voto. Fale, não tenha medo de falar. Claro, com respeito, mas fale, cobre e faça aquilo que necessário se faz dentro do sistema democrático. Empresário, o senhor fala com propriedade sobre essa questão de incentivos, de melhorias, né, para a população quando se refere à questão de emprego, de renda, porque o senhor foi um dos primeiros, eu acredito, a se instalar nesse distrito industrial. O senhor vem acompanhando o crescimento de Guarabira e fazendo parte desse crescimento. Nos conte um pouco sobre a instalação desse distrito, como surgiu, como foi, qual a sua participação também para a instalação desse distrito? Eu até já falei antes, em algumas entrevistas, que eu tive a oportunidade de responder esse tipo de pergunta. Muito boa pergunta. Em 1979, nós tínhamos como governador, então, o senhor Tarcísio de Miranda Buriti. E ele nos convidou, na época eu era presidente da Associação Comercial de Guarabira, e ele nos convidou para que a gente conseguisse um local, uma área de terra, porque o Estado pudesse comprar através da Cinep para instalar aqui um distrito industrial. Nós conseguimos, para o senhor Antônio Pacheco, de saudosa memória, uma área de terra de 26 hectares. E aí veio o presidente da Cinep, na época, então, Patrício Leal, também já falecido, mas teve um esforço muito grande, conseguiu comprar essa propriedade e os primeiros galpões foram construídos ainda no ano de 1980. E esse primeiro galpão que foi construído foi repassado para mim. E os outros foram repassados para outros empresários que ali tiveram interesse de se instalar. Desde aquela época para cá, nós estamos instalados. O governo passou, o governo saiu, o governo veio com outras propostas. Não houve nenhuma melhoria naquele distrito até agora. Não houve. Lamentavelmente, do jeito que foi instalado, praticamente está. O poder municipal se recusa a fazer qualquer melhoria, porque acha que a área é do Estado, e aí fica aquele impasse. Está praticamente intransitável, nós não sabemos como vai agir, porque os empresários que lá estão não têm essa responsabilidade de executar obra pública de rua, de calçamento. O empresário também já vem a responsabilidade toda que o empresário tem com a carga tributária, com a geração de emprego, de renda, porque o funcionário do Estado que não se resume tão somente ao pagamento do salário. Existe toda uma responsabilidade, existe a questão tributária, de impostos, não vê essa resposta do Estado. É verdade. Quando você contrata um funcionário para a produção, por exemplo, na área da indústria, você já sabe que o valor de um salário mínimo, se você contratar, é R$ 1.412 atual hoje. Mas não se resume a esse valor. Você tem férias, em 12 meses você tem que pagar a férias, então cada mês tem um dozeavo de férias, tem um dozeavo de 13º, tem um recolhimento do FGTS, que é o Fundo de Garantia, tem uma arrecadação do INSS. Quando você soma tudo isso, e para poder pagar o funcionário, você tem que faturar. E ao faturar, você vai pagar 20% de ICMS, você vai pagar 11% de PIS/COFINS, que é o Imposto Federal. Somado tudo isso, um salário mínimo é transformado em R$ 2.780 aproximadamente, se tiver uma diferença de pequenos valores. Então, quer dizer, e você não recebe em contrapartida nenhum tipo de incentivo, nem do município, nem do Estado. Eu acho isso uma falta de respeito com quem trabalha e com quem produz. Nossa empresa, por exemplo, ela é uma forte arrecadadora de ICMS e de PIS/COFINS. Esse PIS/COFINS ele é rateado para o município. Boa parte desse PIS/COFINS. O senhor falando sobre isso, eu me recordo até que no início do mês passado, no mês de junho, a gente via uma informação que o Grupo João Rafael, só de mudar de empresa, ia pagar R$ 500 mil de imposto ao governo, ou seja, meio milhão de reais só. Isso você se refere a um mês de ICMS de uma empresa.
mas somado aquele mesmo mês com a arrecadação do PIS e o COFINS e imposto de renda, passa de 2 bilhões de reais. Infelizmente é muito alto. E aí soma-se as obrigações sociais, que é o FGTS, é o INSS e outras obrigações que naturalmente tem. Então é muito pesado e entregar nesse país é muito pesado. Agora, isso existe um retorno importante para as prefeituras e para o Estado. E o que é que eles deviam fazer? Era pelo menos investir um pouco mais na área, dando maior apoio a quem trabalha, a quem produz. Porque, naturalmente, não existe nenhum incentivo, nem nada, absolutamente nada, que pudesse melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, principalmente nessas áreas industriais. Pois bem, empresário João Rafael, nesse podcast, mostrando aí uma determinada, digamos, insatisfação, né? Porque, de certa forma, há uma injustiça, né, praticada por alguns governos, governantes, ou enfim, ou talvez por parte do Estado, em suas mais distintas esferas, em relação ao retorno, né, que pode ser dado para quem emprega, para quem trabalha nesse país. Infelizmente, são coisas do nosso Brasil. Empresário João Rafael, voltando agora a falar sobre questões políticas, questões das eleições de 2024, as convenções estão para acontecer, a contagem regressiva já começou e agora vem aí as convenções que devem ser realizadas até o próximo dia 5 de agosto. Na verdade, eu me sinto até, na qualidade de eleitor, um pouco decepcionado falando de Guarabira, porque está se aproximando, como você mesmo acabou de relatar, ao prazo das convenções. E me parece que os candidatos que vão se apresentar em convenções, tanto de um lado quanto do outro, vão chegar de mãos vazias perante o eleitorado. O que é que eu falo, falar de mãos vazias? É que não tem um programa de governo, pelo menos preparado inicialmente, para discutir com a sociedade. Isso é lamentável que venha acontecendo fato dessa natureza, porque eu participei de algumas campanhas e a preocupação maior era com a elaboração do plano de governo para, quando chegasse o dia da convenção, distribuir com parte dos convencionais já a cartilha do programa de governo, para discutir com a sociedade. Claro que não é obrigado o candidato vir com o programa pronto e acabado. Não, ele tem que trazer uma preparação inicial para discutir depois em reuniões com a sociedade em diversas localidades. Mas me parece que vão chegar de mãos vazias. Isso é muito decepcionante, porque Guarabira, como é uma cidade polo, uma cidade regional, ela tem que servir de exemplo para demais cidades, para que todos possam seguir os exemplos que aqui é dado. Então, esperamos que ainda haja tempo que se possa apresentar alguma proposta, alguma coisa, e a sociedade possa se chamar a atenção e dizer, olha, eu vou me interessar por esse programa A ou por esse programa B. E vamos aguardar. Mas até aqui, como eu disse, está de mão vazia. Todos os dois pré-candidatos não têm nada a apresentar no dia da convenção, pelo menos a preço de hoje. Verdade. Um dos principais pontos que tem que ser observado pelo eleitor nesta eleição são as propostas dos candidatos. E que observem para que o candidato não chegue com propostas avessas, porque simplesmente, como o senhor destaca, o empresário João Rafael, prometer algo sem ter, ou sem dizer ao eleitor como é que vai ser feito, também não adianta. Chegar com o discurso pronto é muito bom, é fácil, é prático, você diz o que quer, o pessoal escuta, mas isso não funciona. O eleitorado hoje não é o eleitorado de 20 anos atrás, o eleitorado de hoje é um eleitorado muito mais preparado, dado as informações que são muito favoráveis para que seja cada vez mais as mentes esclarecidas. Então, que na minha opinião, eu acho que o candidato que não tem responsabilidade em apresentar um programa de governo no seu início de campanha, ele está completamente despreparado para governar um município, seja esse, seja qualquer um outro. Empresário, agradecer ao senhor por mais uma vez estar conosco nesse podcast, conversa séria com o empresário João Rafael, todas as segundas-feiras, a partir das 7 da manhã, nas rádios Rural e Cultura, em áudio e vídeo, e também no portal Nordeste 1, no nosso canal do YouTube. O programa fica disponível para que você possa acompanhar na sua Smart TV, no seu smartphone, enfim,
empresário, lhe agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, Léo, a você, a Tiago, a Marcelo, e agradecer também aos nossos internautas que nos dão a honra de sempre compartilhar, participar, ouvir. Isso para nós é motivo de alegria e de muita importância. Então esperamos sempre estar firme cada semana apresentando a nossa versão, e se algum internauta quiser, pode mandar suas mensagens para aqui, para o nosso portal Nordeste 1, para que a gente possa também melhorar ou falar por ele aquilo que ele realmente predispõe a ser discutido.